É isso aí, noite da terça-feira, 19 de agosto, e nós estamos recebendo aqui na redação do jornal O Fato o André Brito, prefeito de Taquari, que traz para participar do nosso programa. O André já é velho conhecido aqui das nossas redes sociais, mas hoje nós temos o prazer de receber Afonso Antunes da Mota, o deputado federal Afonso Mota do PDT, que é muito conhecido aqui em Taquari, tem um ótimo trânsito, já que ele participa há muitos anos conseguindo emendas para Taquari, e nesta noite tem um jantar especial organizado pelo PDT para agradecimento ao Afonso Mota pelo número de emendas que ele consegue para Taquari, sempre com ótimos valores, e agora esta última de 500 mil para cirurgia e mais 500 mil para custeio, totalizando 1 milhão, uma emenda de 1 milhão, dá para encher a boca, né, André? 1 milhão para o nosso hospital de Taquari. Afonso, tudo bem? Como é que está o senhor? Tudo bem, uma honra, em primeiro lugar, estar em Taquari, onde temos vínculos, temos uma relação virtuosa, como tu muito bem colocaste, temos tido a oportunidade de participar, primeiro, no grande projeto que temos aqui em Taquari, né, as nossas gestões, as nossas administrações, com a liderança do nosso prefeito André Brito, e essa vinculação, que é uma vinculação de projeto, qualificado para melhorar a vida da população, é o que mais conta para o deputado federal, esse vínculo. E ainda a possibilidade de, concretamente, vimos ao longo desses anos, alcançando recursos substanciais, como tu bem colocar, são mais de 6 milhões de reais. Há pouco nós conversávamos, né, e você revelou que de 2015 até hoje foram mais de 6 milhões em emendas para Taquari, né? E eu quero desafiar, e desafiei o meu líder, André Brito, para ele verificar se essa já não é a maior contribuição que um deputado federal ao longo da história, porque os recursos e as emendas aumentaram muito de valor ultimamente, né? Em números absolutos que um deputado federal já contribuiu com Taquari. Mas, claro, tem outros e todos são muito bem-vindos, porque o município precisa. Mas o destaque, claro, nesses 2 últimos anos, no ano de 2024 foi 1,5 milhão de reais que alcançamos para a saúde do município, e agora 1 milhão de reais. Eu me recordo que uma parte substancial ano passado foi direcionada ao hospital, como essa também foi direcionada ao hospital, tu colocasse bem, uma divisão de 500 mil para cirurgias eletivas e mais 500 mil para o custeio. E a gente sabe o que custa para uma comunidade a manutenção de um hospital. E, claro, o hospital é de todos. Nenhum de nós está livre de precisar efetivamente, né, desse espaço, que é o espaço mais qualificado da saúde em qualquer município. E a gente nota que as suas emendas são mais para a área da saúde. Por que isso? Porque é um recurso... normalmente, quem decide a natureza da emenda, o valor da emenda, é sempre uma discussão que tem, né? O deputado às vezes não consegue dar um atendimento mais qualificado, mas como na saúde o limite também é um limite maior que o deputado tem, né? Nós nesses últimos anos temos indicado bastante recursos para a saúde, mas isso não impede que nós também não tenhamos indicado recursos para a infraestrutura. Uma parte substancial daquele entorno do lago, o lago que é uma referência de Taquari, né, foram edificados com emendas de infraestrutura de minha autoria também, né? Então, também nós já ajudamos a agricultura do município. Teve uma emenda minha que foi para o turismo, que foi muito bem utilizada, porque aqui também é uma referência turística. Sim, no Vale do Taquari, né? Então, mas a saúde, claro, que é o nosso carro-chefe. E como começou a sua ligação com o Taquari? Qual é a sua ligação com o município? O projeto é um projeto do PDT, em primeiro lugar, né? Eu sou um trabalhista de berço, eu sou filho de um vereador, de um presidente da Câmara, de um vice-prefeito, de um prefeito. Meu tio foi deputado estadual, presidente do BNDES, embaixador do Brasil no Uruguai, irmão da minha mãe, né? Sim. Então,
como o projeto tem uma marca trabalhista, a nossa identificação sempre foi total. Em segundo lugar, lá na Câmara Federal, eu ocupei o espaço do deputado Vieira da Cunha, deputado federal Vieira da Cunha, que durante um período longo se vinculou muito a Taquari, contribuiu muito com Taquari na área educacional, me recordo, né, de grandes investimentos patrocinados pelo Vieira da Cunha, e o André, que hoje é o nosso líder maior, nosso prefeito, trabalhou na equipe, lá no gabinete, lá vinculado a Brasília, ao mandato do deputado Vieira da Cunha. Então, claro que a gente tem um entrosamento, tem uma relação, e tudo isso contou muito para nós termos presença aqui. Mas tudo isso não seria suficiente não fosse essa liderança do André. A liderança do André, não só como nosso líder na administração municipal, como no acolhimento e o tipo de relação que é fundamental para o deputado, né? Se o deputado não tiver um estímulo, independentemente do número de votos que faça, quando ele sente que os líderes, que a estrutura, os vereadores, a direção partidária, né, acolhem e defendem o mandato do deputado, né, provavelmente o deputado não estaria aqui tantas vezes como eu tenho estado. Né? Então, tem um vínculo, tem uma relação, tem uma razão de ser. André, boa noite. Boa noite, Rogério. Boa que noite. bom ter um deputado assim tão presente em Taquari, né? Isso é muito importante, né? E o mais importante disso, né, Rogério? Claro que é uma história que se constrói, a gente tem essa história no trabalhismo. Eu ainda, agora em julho, eu ainda vou fazer uma análise, faz 40 anos que eu sou filiado no PDT. 15 de julho de 1985, logo depois que eu fiz 18 anos, assinei minha ficha de filiação no PDT, tive uma longa trajetória com Vieira, agora com o deputado Afonso Mota como prefeito, mas dentro da humildade que é marca do deputado, né, porque a gente nos aproximou muito pela característica pessoal dele, pela forma idônea como trata a política pública e mais do que isso, né, por não ser um deputado fanfarrão, né, e que trata a política de forma séria, honesta e coerente. E mais importante do que tudo isso, né, Rogério, é que nós temos um planejamento, nós temos um projeto de governo, e o deputado, eu via quando tu perguntava a ele sobre o porquê da saúde. É um deputado que sempre me pergunta qual é a prioridade. Qual é a prioridade da cidade, eu sempre tenho dito. O nosso hospital tem recebido investimentos e tem uma perspectiva de receber muito mais, né? E os recursos acabam sendo insuficientes pela forte demanda da população. Nós ainda semana passada fazemos uma reunião onde nós fazemos um estudo, um levantamento, e vamos apresentar esses números para a comunidade. Os números de atendimento, deputados, são astronômicos, né? No primeiro semestre, nós tivemos só nas nossas unidades básicas mais de 26 mil atendimentos, e no hospital quase 17 mil atendimentos só no plantão. Isso demonstra o custo. Rogério, só para você ter uma ideia, foram mais de 50 mil exames laboratoriais, né? E é importante, então, que tenhamos um deputado que se preocupe com isso. Eu também acabo me preocupando com ele, quando ele aporta esses recursos, porque quando aporta recursos na saúde, não são recursos visíveis e plausíveis em obras físicas, né? São obras muito individuais. Quando se aporta lá 500 mil para cirurgias, esses 500 mil, tu não vai dizer para cada pessoa que fez a cirurgia, olha, esse foi o recurso de uma emenda do deputado Afonso Mota, até porque o sistema não permite. Então não tem como tu inaugurar uma obra de tijolo, inaugurar uma rua ou comprar uma máquina. Mas para nós, e eu tenho certeza para o deputado também, a importância desse recurso está quando tu faz uma cirurgia e uma pessoa melhora a sua visão, quando faz uma cirurgia, tu recupera uma vesícula, porque Taquari tem uma peculiaridade, deputado, e a população cobra com toda a razão, e os recursos na saúde são sempre suficientes, mas nós temos uma peculiaridade que são custeadas por nós essas cirurgias aqui na cidade. Então, quando chega esse tipo de emenda, vai servir, o projeto já foi para a Câmara, para custear 2 meses da pediatria do nosso hospital, que custa 140 mil, 70 mil reais mensais, que talvez a população não saiba, que para
ter esse pediatra no hospital e para ter as consultas que ele realiza no hospital, são R$70 mil. Então, esses recursos, deputado, é a importância, e eu estou fazendo isso para que a população entenda isso, né? E saiba disso. Não são recursos que tu verá em obras, são recursos que vão, sim, construir melhorias na saúde das pessoas. Então, isso é muito importante nessa relação, deputado. Eu acho que uma coisa importante, se tu me permite, assim. Você me falou antes, né, que estas emendas, o diferencial é que estas emendas são pagas, já foram pagas. Já foram pagas. Pagos esses 6 milhões e 100, né? E exatamente vou acrescentar o seguinte, o orçamento esse ano atrasou, né? Do conhecimento público. Só foi aprovado em abril. Tu imagina, maio, junho e julho, 90 dias depois, esse R$1 milhão está no cofre da prefeitura, porque vai direto ao fundo municipal e ele que transfere para o hospital, né? Então, esse tipo de emenda da saúde também, se fosse uma emenda de infraestrutura, por exemplo, demoraria no mínimo 1 ano e meio. Ou 1 ano, vamos ser otimistas, porque precisa licitar, precisa fazer a liberação na Caixa Econômica Federal dos recursos, precisa iniciar a obra e até ter entrega efetiva para a população, como esse recurso está sendo entregado, é uma demora muito grande. Se fosse um equipamento, né? Aqui até tem, eu me lembro que no início da nossa relação, nós indicamos aqui um kit, naquela época R$300 mil, era muito grande, um kit para a segurança pública, né? Graças ao fato de ser esse kit de emenda de bancada, não precisa passar por toda essa burocracia ou equipamento, foi entregue rapidamente, né? Mas se nós tivéssemos que adquirir, a prefeitura tivesse que fazer uma licitação para adquirir equipamentos, quanto tempo demoraria? Então, além de tudo, de ser uma coisa para todos, a indicação desses recursos volumosos na saúde, eles acontecem rapidamente. Bom, da minha parte, eram estas aí as indagações, mas deixo o microfone à disposição para as considerações finais de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Acredito muito na comunicação social. Cumprimento o veículo, o Fato, por estar fazendo essa ampliação. Eu fiquei 21 anos na comunicação social, né? Por estar fazendo essa ampliação que possibilita que internautas e telespectadores... Você trabalhou na RBS, né? Exato. Tenham acesso ao conteúdo. Aproveito para encerrar reafirmando o meu comprometimento com Taquari, com essa região. Eu também tenho um vínculo muito forte aqui com Venâncio Aires, onde também a administração é do PDT. Isso é um privilégio numa região como essa do estado, 2 municípios que são polos, né? O município de Taquari, o município de Venâncio Aires, tem a liderança, a gestão e a administração do PDT e podem contar que todos os anos com os nossos líderes que vão definir para onde vão os recursos, quais serão os recursos, nós vamos continuar contribuindo com Taquari e, claro, essa oportunidade de nós abraçar a população através desse espaço é muito significativa e muito importante. Muito obrigado mesmo. Prefeito André Brito. Agradecer ao Rogério, Rômulo, a esse importante espaço que nós estamos tendo aqui agora, né, para poder falar para a nossa comunidade, e agradecer especialmente ao deputado Afonso Mota pela empatia, né, pela forma como trata o nosso município de Taquari, como adota o nosso município de Taquari, né. Eu tenho certeza que Taquari está entre os teus municípios prioritários, e também, principalmente, por entender e sempre perguntar, em cima do planejamento de gestão que nós temos, quais são as prioridades do governo, e nós sempre colocamos para ele, Rogério, ao deputado Afonso, que a prioridade número 1 nossa é a saúde, porque os recursos são sempre necessários, as despesas são infindáveis, a gente não consegue atender a toda a demanda, e quando chega um recurso desse, eu tenho certeza que a equipe do hospital, nós inclusive já encaminhamos o projeto para a Câmara pedindo autorização para que nós possamos enviar e destinar esse recurso diretamente ao hospital, e eles vão aplicar da melhor forma possível, em pagamento de pediatria durante 2 meses, realização de cirurgias, no custeio das despesas, porque hoje talvez a população não saiba que os hospitais trabalham com déficit. Tá? Então, quando chega um deputado e auxilia, nós só temos a agradecer. Obrigado, deputado Afonso. Esses 1 milhão de reais serão muito bem investidos pelo nosso hospital na saúde pública de Taquari. Obrigado. Agradecemos
a você que está acompanhando a nossa programação, lembrando que o Jornal Fato Impresso circula nos municípios de Taquari, Itabaí, Paverama, Fazenda, Vila Nova e Triunfo.